se dar essa mediação, né, profissional e trabalho. E o professor Norberto, ele possui mestrado em Sociologia e doutorado em Ciências de Comunicação. É professor na casa em diversas disciplinas, em alguns mestrados também. E muito bacana as novas pesquisas do Norberto, já vai aí um comercial, né, Norberto? Que o mais novo projeto, então, de estudo dele é voltado à industrialização das experiências ao ar livre. Ciências, estilo de vida e aventuras na era digital. Olha que legal, que diferente, né? Quero também dizer para vocês que muitos de vocês são alunos e eu hoje me senti na pele de vocês. Há alguns anos atrás, bastante anos atrás, eu fui a uma palestra, como vocês estão aqui, e eu ouvi falando nessa palestra o professor Norberto. Nessa fala, eu pensei, nossa, eu vou ter que estudar muito, muito, porque esse cara, ele entende de tudo, ele discute qualquer assunto com a gente, e eu pensei, nossa, e eu passei a me interessar até pela área do conhecimento do Norberto, ele nunca soube disso. E há poucos anos atrás, então, eu fui numa reunião, encontrei o professor Gabriel e me apaixonei. Não dá, né? Ele é casado, mas eu me apaixonei, vou fazer o quê? Mas não é proibido. Não, é proibido. Me apaixonei pela fala dele. E agora, quando nós estávamos pensando quem nós traríamos para a mesa do bar, me desafiei pensando, vou sair da minha zona de conforto, que é a informática, e vou trazer duas pessoas que eu admiro muito para conversar comigo. É claro, me deu piriri a pouquinho ali, fiquei nervosa como vocês ficam quando apresentam trabalhos, não sei como eu vou me posicionar, e eu só agradeço a Deus que eu que faço as perguntas e não eles, porque senão eu estaria perdida. Então, sintam-se muito bem-vindos nesse ambiente de informática, tanta gente da informática, super acolhidos os dois. Querem fazer uma fala introdutória? Norberto? Oi. Então, para vocês verem que não é só o GPT que tem esse problema de alucinar, né? Então tá. Não, eu vou me apresentar rapidamente, porque apesar da fala da Marta, né, de dizer que a gente conversa de todos os assuntos, sim, conversar desde a perspectiva do senso comum, desde uma perspectiva leiga, enfim, é bem tranquilo. E a Marta me convidou, eu e o professor Gabriel, com esse tema que vocês têm colocado aqui na tela. E daí eu fiquei pensando, mas eu não sou, a minha área de formação em sociologia, primeiro, não é na área de vocês, já sou um estranho no ninho. Depois também não sou sociólogo do trabalho. Aliás, um parênteses, uma amiga, Relações Públicas, ela disse, nunca comece uma fala, uma palestra dizendo o que você não é. Bom, já comecei errado, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, eu não trabalho com sociologia do trabalho, mas a minha formação na minha graduação e depois no meu mestrado em sociologia foi em sociologia do conhecimento, que é uma área bem marginal no campo da sociologia. E, acompanhando as atividades aqui desde ontem e hoje, eu penso que a sociologia do conhecimento ela dialoga fortemente com os temas que estão sendo trabalhados aqui. Então, de uma certa forma, estou fazendo esse retorno a uma área de bastante carinho que eu tenho, assim, que é a área da sociologia do conhecimento. Então, alguns comentários que eu vou fazer colocam o tema nessa perspectiva, mais do que na sociologia do trabalho. Mas como nós trabalhamos, como diz Castells, no campo de uma sociedade informacional, onde a informação e o conhecimento é a nossa principal mercadoria, né, e diz respeito ao nosso mundo do trabalho, então, de uma certa forma, aqui tem uma bela intersecção entre a sociologia do conhecimento e o nosso mundo do trabalho. Então, é nessa perspectiva assim, que eu vou fazer fazer o que eu estou chamando aqui de destaques, né? Destacar alguns assuntos, alguns temas, nessa perspectiva mais de uma conversa com os colegas. Obrigada, Norberto.
Professor? Bem, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Marta, pelo convite, tá? Também desde ontem estou acompanhando o que é possível aqui e fiquei também bastante ansioso, né? Primeiro que fui percebendo de que o quão ignorante sou no conhecimento nas áreas que vocês estavam discutindo aqui, tá? Então, respeitando lá o pensamento de Sócrates, eu acho que reconhecer a ignorância já é, enfim, um começo, tá? Mas, ao mesmo tempo, como hoje a Patrícia citou, a importância e a possível contribuição dos filósofos na discussão das tecnologias, da inteligência artificial, tá? Eu estava brincando de que, de repente, eu posso fazer uma parceria com alguém de vocês, tá? Um trabalho de um filósofo, tá? Professor também de ética, com a inteligência artificial, né? Quem sabe a gente possa estabelecer alguma parceria aqui, já que o outro palestrante diz que o pessoal da inteligência artificial pode ganhar muito dinheiro no Brasil e fora do Brasil, e eu, como 38 anos de professor, nunca consegui ganhar muito dinheiro, entendeu? Então, vejo uma oportunidade hoje aqui estar com vocês, tá? Mas, brincadeiras à parte, eu estou adorando esse evento, tá? Estou aprendendo bastante. Claro que eu trabalho com educação, como a Marta disse, e quem trabalha com educação, quem trabalha com inovação, sabe a relevância que as tecnologias, todas elas têm, tá? E tenho acompanhado alguns estudos, alguns artigos sobre essa temática. Em particular, tem um grupo de pesquisa aí na Unicinos que estuda bastante isso, tá? O professor Gustavo Borba e a Ione Bentes, e eu tenho acompanhado as publicações deles, e eles justamente dizem o que eu acabei de falar. As tecnologias possuem uma relevância e um impacto em todas as áreas, e principalmente na nossa área da educação e da inovação. Agora, o que eles alertam, e eu achei muito interessante essa ideia para começar, o que parece incompreensível, dizem esses pesquisadores, e até intolerável, sob algum ponto de vista, é o deslumbramento coletivo com as máquinas, tá? A ponto de nos negarmos a nós próprios. Aqui traz, então, uma questão central da filosofia, que é a discussão quem somos nós, quem é o ser humano. Tá? Essa foi a questão que Sócrates cravou quando a Grécia Antiga discutia mais o cosmos, e ele diz, precisamos discutir uma questão central. Quem é o ser humano? Quem somos nós? O que nós queremos? Eu elaborei 4 perguntas para tentar enrolar eles bastante e ver se eles vão conseguir desvencilhar isso aí. A primeira delas, claro, tem tudo a ver com o nosso título, né? Pensando que a automação impulsionada pela IA está afetando o mercado de trabalho, as perspectivas, né, dos empregos, dos setores da sociedade, e desde ontem nós falávamos sobre isso. Eu gostaria de ver, na visão da sociologia, da filosofia também, quais os principais benefícios e desafios da integração da IA, na opinião de vocês, nos locais de trabalho, no nosso cotidiano, na sociedade. Bom, então, acho que a primeira questão que eu destacaria, assim, o primeiro destaque que eu fiz nessa perspectiva, eu não sei se eu posso contar uma história. Eu tenho uma historinha que eu gosto. Você pode fazer o que você quiser. Uma historinha que eu gosto de contar só para ilustrar uma condição que a sociologia chama de sistemas abstratos, que é o que está colocado para nós hoje, essa radicalização de um sistema abstrato, que são as inteligências artificiais, e como que isso vai impactar em todas as dimensões da organização da vida cotidiana, como a gente já está vendo aqui desde ontem, né, nas diferentes falas, essas implicações diretas, né? Eu não me vejo em competência assim, de retomar todas elas, até porque a gente não tem tempo, mas eu traria uma questão um pouco que eu estou chamando aqui, a partir de Giddens, de sistemas abstratos. Então, olha só. Eu quando era estudante como vocês, quando era estudante de sociologia, assim, na idade de vocês, meus pais moram longe, eu estudava na Unicinos,
e fazia ciências sociais na Unicinos, e daí nas férias eu visitava eles. Ia passar as férias na casa deles, longe daqui. E daí eu chegava lá com a cabeça efervescente, né, com uma efervescência relacionada aos meus estudos, mais ou menos esse encantamento que vocês têm aqui, que vocês revelam nas perguntas que vocês fazem. Né? Assim, essa efervescência, esse encantamento, né, que o Gabriel até mencionou agora. Então eu chegava em casa e eu tinha duas tarefas assim que eram bem naturais. Assim, uma delas era assistir Jornal Nacional com meu pai, e depois a novela das 8 com a dona Marli, minha mãe. Então, assistindo o Jornal Nacional, já começava aquela coceira sociológica na mão, sabe? Já começa aquela coceira assim. Daí eu já começava a buscar meus modelos, tipo ideal, materialismo dialético, luta de classes, e daí eu já via Marx, já via Weber, já via teoria sistêmica, sabe? Eu já analisava o Jornal Nacional para ele e ele ficava quietinho, tá? Aquela tolerância de pai. Bom, aí então, feito isso, chegava a novela das 8, O Rei do Gado, Pátria Nossa. E daí eu sentava, e daí eu começava também aquela coceira sociológica na mão. E daí eu começava. Não, porque esse cara, onde já se viu, porque esse personagem, isso não existe. Isso aqui é luta de classes. Enfim, começava a minha análise sociológica da novela. Um dia, minha mãe bateu na mesinha assim e disse: não dá para assistir novela contigo. Tu tem que analisar tudo. Tu tem que criticar tudo. Tudo para ti é um problema. Daí eu fiquei pensando. E não é que é? Né? Então, eu estou contando essa historinha, é uma forma também de se acalmar aqui na frente, né? Contar a historinha. Estou contando essa história porque ela me permite duas coisas. Primeiro, ela é reveladora dessa condição chata das ciências sociais. As ciências sociais, elas são, fundamentalmente, a sua natureza é problematizadora. Tá? Então, é quase uma pena, Marta, a gente está no fim da festa de vocês e daí tem um sociólogo falando, porque a natureza da sociologia é incomodar, sabe? Ela é problematizadora. Tá, tudo bem, vocês assumiram um risco. E a segunda é que vocês devem estar pensando assim, o professor vem aqui fazer uma palestra para nós, um evento sério de inteligência artificial, o cara vem falar de novelinha. É que, gente, aqui, ó, esse exemplo ele me permite fazer um segundo salto. Não é a novela em si como entretenimento, mas é o conjunto de tecnicidades que está implicado nela, que me permite usar ela aqui como um exemplo. Uma produção audiovisual como uma novela envolve dezenas de tecnicidades, né, de condições técnicas, tem muitos expertises implicados. Inclusive técnicos mesmo e expertises que são da ordem comunicacional, dos processos de simbolização e de interpretação da vida. Algo que foi comentado ontem, eu não me lembro, alguém diferenciando os seres humanos dos outros, um dos palestrantes ontem, distinguindo os seres humanos dos outros animais, falou sobre a dimensão da simbolização, da dimensão comunicacional. Então, uma novela, ela não é puro entretenimento, ela é um sistema abstrato, complexo, que fornece bases interpretativas da vida. Ela estabiliza os nossos laços sociais, ela é um estabilizador de laços sociais, com base nesses processos interpretativos. Então, vejam bem, a minha mãe, na verdade, não estava braba comigo porque eu estava interrompendo o entretenimento dela. Ela estava braba e chateada comigo porque eu estava questionando o chat GPT dela. Eu estava questionando a fonte interpretativa que ela tomava como condição de verdade. Por isso que eu estava chato, né? E um pouco essa é a condição das ciências sociais, da filosofia, é compor essa condição, entre aspas aqui, chata da reflexividade, né? De chamar a atenção para o lugar que estas tecnicidades ocupam nas dinâmicas sociais, né? E no ordenamento da vida. E teve algo que foi falado ontem aqui que é bastante importante, né? Que esse conjunto de inteligências, primeiro que elas são a nossa imagem e semelhança, isso já nos encanta, né?
E segundo, elas vêm cada vez mais fornecendo processos interpretativos do mundo da vida. Aqui eu vejo a tensão importante para se discutir. Eu sei que ao longo do seminário a gente tem ouvido muito falar, olha, não é mais a pergunta, a professora Patrícia falou hoje de manhã, não é mais a pergunta sobre se é proibir ou não proibir, já é a pergunta sobre os usos. Eu diria que é mais. Não é a pergunta sobre como nós usamos a IA. A pergunta daqui para frente vai ser como elas vão nos usar nas relações que a gente vai estabelecer. Tá? Então é só começar com essa historinha, porque ela remete a uma coisa bem importante, que é, nós estamos já há muitos séculos numa pedagogia dos sistemas abstratos. Tá? Há bastante tempo a gente negocia sentidos com esses sistemas abstratos. A relação com as inteligências artificiais não é diferente, é um processo de negociação com esses sistemas abstratos, em todas as dimensões da vida. A começar, obviamente, pelo mundo do trabalho, que é núcleo da sociabilidade moderna, né? Que é onde a gente define a nossa própria identidade. Perfeito, professor. Bom, como foi demonstrado pelos que nos antecederam, naturalmente que as tecnologias e a inteligência artificial, elas impactam, sim, tanto o mundo do trabalho, tá, como o mundo da educação, para me restringir a esses dois temas. E justamente o trabalho e a educação no campo aí das ciências humanas, elas são consideradas as duas principais atividades humanas. Tá? Olha o que eu estou dizendo. São as duas principais atividades eminentemente humanas. Tá? E são campos de vivência e de aprendizagens que constituem o que a gente chama na filosofia de a ontologia do ser humano. O que é a ontologia do ser humano? É a essência do ser humano. Nós somos no que nos formamos através do trabalho, e aqui trabalho no sentido enquanto atividade de criação, o trabalho enquanto ontocriativo, ou seja, o trabalho que nos cria, tá? E nos recria enquanto ser humano. Então, nós nos tornamos, inclusive tem nas ciências, várias ciências que dizem que nós não nascemos humanos. Nós nascemos com todas as potencialidades de sermos humanos, tá? Que são a capacidade de raciocinar, a capacidade de se socializar, de se humanizar, de um cuidar do outro e cuidar do mundo. Então, todas essas capacidades, elas estão em potência dentro de nós. Tá? Desculpe um exemplo bem bobo. O gato nasce gato e não precisa ensinar o gato a ser gato. Agora, nós, seres humanos, precisamos ser ensinados, precisamos aprender e aprender a sermos humanos. Tanto que a gente precisa aprender a respirar, a caminhar, a conversar, a escrever, enfim, tudo nós precisamos aprender. Então, nós somos uns seres que aprendemos ao longo de toda a nossa vida e aprendemos isso através da educação, mas também através das relações sociais, das relações de produção. Então, a relevância do trabalho que eu trago aqui, enquanto categoria constitutiva do que nós somos, tá? Ela é fundamental e o trabalho precisa ser visto como um direito humano universal. Está na Declaração Mundial dos Direitos Humanos. Mas não só isso, ele precisa também ser concebido da importância de nós mantermos, não importa se nessa era, na passada ou na futura, a dignidade do trabalho, a dignidade humana do trabalho. Porque esta, sim, tem estudos relevantes, recentes, tá? E eu trouxe só para citar aqui e mostrar também, tá? Pelo menos 3 livros, tá? Que ainda não caíram da moda, tá? Um deles é do Michael Sandel. Michael Sandel é um dos principais pensadores do mundo hoje, de Harvard. Ele que, inclusive, criou aquela teoria do dilema ético, se o trem está desgovernado, que até o palestrante anterior citou, quer dizer, com o carro ele bate, mata o motorista, ou como é que é? Ou bate no muro, Então, o Sandel é um grande professor de ética, compôs a Comissão de Ética do Estado americano já em 2000, Ética e Bioética de 2000. Mas nesse livro recente, que é o penúltimo dele, A Tirania do Mérito, ele justamente discute aqui
os equívocos da educação que estamos desenvolvendo no mundo hoje, principalmente a partir da perspectiva americana e brasileira, que é o que ele chama aqui a educação meritocrática, competitiva, individualista. Tá? Mas ele tem um capítulo aqui demonstrando para nós de que nas últimas 5 décadas, a dignidade do trabalho no mundo ela foi violentada, ela foi agredida e foi desconstituída. A palavra correta é desconstituída, a dignidade humana. E ele mostra isso, por exemplo, tudo que a gente conseguiu de avançar em nível de produção, em todas as áreas, inclusive de riqueza, acumulação de riqueza, produção de riqueza, ela não teve a distribuição proporcional para quem produziu isso, que são os trabalhadores de uma forma geral. Tá? E o que ele mostra? Assim, que essa riqueza ocorreu, em um volume bastante expressivo, mas ela ficou concentrada nas mãos de muitos poucos. E essa não redistribuição do resultado do trabalho desconstituiu a própria ideia do trabalho e deixou muitos trabalhadores, principalmente americanos, tá? Que se revoltaram contra, se revoltaram e continuam se revoltando contra o que eles consideram que o trabalho não deu a resposta do que ele prometeu nos dar, ou seja, não entregou o que ele prometeu entregar. Trabalho, mesma coisa a educação meritocrática. Estude, estude, estude que você vai conseguir, depois a gente não consegue. Trabalhe, trabalhe, mas depois você vai ter o resultado e não se teve. Isso gerou uma frustração muito grande, a ponto de gerar ansiedade, depressão, inclusive aumentaram suicídios. E ele traz um estudo específico de Texas, que teve a morte por desespero, onde muitos trabalhadores começaram, sim, a suicidar-se e a morrer por desespero. Desespero por quê? Porque dedicaram-se décadas ao trabalho e não se entregou a isso. Portanto, gente, o que se coloca no cenário mundial para encerrar essa reflexão? O trabalho nos constitui como seres humanos, ele precisa ser preservado na sua dignidade e todos vocês têm elementos e informações suficientes que isso não está ocorrendo uma massa muito grande na humanidade. Tá? A OIT tem números aí que são mais de 300 milhões de desempregados. Tá? No Brasil, hoje são 9 milhões de desempregados formais. Tem um dado da União Europeia de que na última década nós colocaríamos no mercado de trabalho 1.300.000 jovens como vocês formados, só que terá emprego somente para 300 mil. Tá? E aí, claro, hoje não se fala mais tanto em relação de emprego, tá? É uma delas, são as outras relações, que as relações informais de trabalho. Então, na verdade, essa é uma questão ao mesmo tempo filosófica, ao mesmo tempo social, ao mesmo tempo econômica, e que acaba sendo impactada. E a questão que a gente coloca é o seguinte: as tecnologias precisam pensar isso também. Tá? E para encerrar, a Unesco já tem um documento inicial sobre orientações sobre a ética, tá, da inteligência artificial, e ela alerta justamente isso, tá, que a gente tem que ter um compromisso de pensar esses públicos, sejam os jovens, tá, sejam os trabalhadores, que terão que trocar de profissão, e aí, conforme já disse o palestrante anterior, precisamos de uma educação para eles, o que se chama uma reprofissionalização, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode pensar só na tecnologia, só no resultado da tecnologia, só no impacto positivo que ela tem, mas também as transformações que ela vai gerar. E também os postos que ela vai alterar ou, inclusive, eliminar. Porque, obviamente, quando você coloca, por exemplo, o carro robotizado, milhões de motoristas no mundo deixarão de ser motoristas. Milhões, milhões. E temos que pensar o que fazer. Então, não basta só avançar a tecnologia. Avançar para onde, para quem, e o que faremos com que serão impactados com ela, seja positivamente, seja negativamente. Obrigada, professor. Olha só, talvez vocês não saibam, mas nós da informática somos vistos como nerds, né? Não, eles são nerds, eles são duros, eles só pensam em código, alguns rótulos aí que nós carregamos, né? E, ao contrário disso, esse evento mostrou, desde ontem, o carinho, o pessoal se abraçando, o pessoal pensando um no outro, abrindo a porta, pequenos detalhes que demonstram que, gente, de nerd vocês não têm nada, vocês são só coração, né? E aí, sendo coração como nós somos, nós temos uma grande preocupação, que entra a minha segunda pergunta. Como a IA... ao contrário de vai tirar trabalho, mas como ela pode, de alguma forma, na concepção de vocês,
mitigar preconceitos, discriminações que hoje nós temos, de que forma que ela pode apoiar para que se mude toda essa relação ruim que existe. De alguma forma, nós temos que poder contribuir com isso. Qual é o nosso papel? Como é que nós podemos fazer isso? Começou, Gabriel? Não, primeiro quero concordar com a Marta. É que essa resposta ele não sabe, daí ele manda o outro. Dá tempo de pensar, tá. Não, mas assim, primeiro quero concordar com a Marta. Eu, pela primeira vez na universidade, estou há 22 anos aqui, eu tenho nesse semestre o prazer de ser coordenador de uma aula, tá? Coordenar a aula com uma turma de 25 jovens de TI, computação aqui da universidade, ética em comportamento humano. E na primeira aula eu justamente fiz essa pergunta, tá? E como é que você viu? E alguns disseram, os alunos, os próprios estudantes começaram a falar assim, não, a gente é meio nerd, né, professor, a gente é meio fechado. E trabalhando 2 meses eu concordo plenamente que não são nerds, não são fechados, bem pelo contrário, né? São seres humanos com alta sensibilidade. Eu acho que são, inclusive, todos filósofos, tá? Porque uma turma só de meninos, me chamou a atenção isso, tá? Porque todos são rapazes, né? Dessa turma, tá? Claro, faltou a diversidade, que até a pergunta sua que está colocada ali, faltou a diversidade. Mas quero dizer que estou vivenciando isso como professor e, de fato, são pessoas de alta sensibilidade humana, inclusive. Tanto que no final do último encontro, ao terminar a aula, teve um estudante que eu não sei se está aqui, eu não guardo o nome, porque a minha idade já não permite guardar todos os nomes, ele chegou no final da aula e disse para mim assim, professor, porque nós estávamos discutindo a Lei Geral Brasileira de Proteção de Dados, nós estávamos discutindo as implicações éticas. E ele chegou e disse, olha, essa questão da técnica, ela é muito filosófica. Eu nunca disse isso na aula. Ele veio e me disse, isso é extremamente filosófico. Eu disse, você tem toda a razão. A técnica tem tudo a ver com a questão filosófica. E já que eu entrei nesse assunto para comprovar, eu não vou fugir da resposta, tá? Eu quero dizer para vocês, eu até trouxe aqui, tem um texto do filósofo Heidegger, de 1959, tá? Que se chama A Questão da Técnica. Eu vou trazer só a ideia central dele, que é um grande filósofo, tá? A técnica não é a mesma coisa que a essência da técnica. A técnica não é a mesma coisa que a essência da técnica, pois a essência da técnica também não é, de modo algum, algo técnico. Tá? Esse texto está na internet. Você acabou de me dar um nó, gente. Então, claro, esse é um texto fantástico, muito usado em várias áreas, inclusive na psicologia, tá? E quero aqui também já aproveitar nessa mesma linha, e eu encontrei esse dia, por acaso, eu sabia que existia, mas foi acaso de estar num sebo em Porto Alegre e achar esse livro, As Tecnologias da Inteligência, do Pierre Levy, que é um dos maiores pensadores do tema de comunicação cibernética, um francês, tá? E ele traz essa mesma discussão, tá? Sobre, que ele chama aqui não a técnica, mas as técnicas, tá? Qual a sua função? Em função do tempo aqui, eu só quero deixar a indicação. Então, a questão central para mim em relação à mitigação dos preconceitos, tá? Da mesma forma que isso depende do uso que o ser humano fizer das tecnologias, quer dizer, não é próprio das tecnologias. Nós podemos usar as tecnologias para promover a solidariedade, a cordialidade, a humanização, tá? A ajuda aos necessitados, como ocorreu agora nas enchentes aqui do Brasil e outros países, tá? Então, tudo depende do uso que nós humanos fizermos dela, tá? Como tem muita gente usando em escala global e nacional, a propagação de fake news, tá? A propagação de mentiras, de distorções, de desvirtuamentos, quer dizer, e aí precisamos da educação, da consciência, da responsabilidade de fazer um uso adequado. Então, ela tem, obviamente, um altíssimo potencial de impactar, influenciar e tem que ser usada para o bem, tá? Esse é um princípio da ética. O que é a ética? A ética é buscar fazer o bem, tá? E a tecnologia, através da tecnologia, nós precisamos promover o bem. Umberto Eco, o grande pensador italiano, ele fez um alerta. Olha, as redes sociais, algumas tecnologias, deram voz a muitos imbecis humanos, tá? Ou seja, deram um eco, né? Porque colocam em escala que antes a gente não tinha. Se eu falasse uma
uma coisa indecente, indevida, se eu pronunciasse manifestasse um preconceito, ficava talvez no máximo nessa sala aqui, tá? Hoje não, ele estará nas redes em altas proporções. Então, depende da utilização que a gente fizer disso, e acho que a Patrícia hoje deu a mensagem também dizendo, olha, e isso depende da educação do uso das tecnologias, passa por isso. Quer dizer, esse é um novo desafio para a educação humana, tá? Como usar bem as tecnologias para promover o bem, promover a cooperação, que é uma das principais características humanas também. Obrigada, professor. Aprendeu para poder falar? Sim, sim. Eu concordo. Né? Como é que é? Eu estou muito feliz em ouvir você e concordo. Eu acho que a minha conversa vem um pouco nessa linha, assim, também, que é relativa à condição da reflexividade, né? Penso que a relação que a gente estabelece com todas essas tecnicidades, elas ampliam, elas redimensionam também essa capacidade da gente compor aquela minha fala inicial, né? Compor espaços também de criticidade sobre as nossas próprias práticas. Deixa eu tentar falar isso de uma outra forma. Ontem a gente viu aqui o que o professor, eu anotei aqui, ontem a gente viu o teste da capa da gaita, sabe? Foi esse o teste, né, que o professor, eu não me lembro, Araújo, o Denis, o professor Denis trouxe isso. Sabe que nessa relação com as verdades e com os processos interpretativos que nos são fornecidos pelas múltiplas inteligências, a gente tende a não fazer o teste da capa da gaita. A historinha que eu contei antes da minha mãe, ela ficou puta da cara porque eu estava me negando a fazer, a compor essa condição de teste. E eu acho que esse é o grande risco, esse encantamento e o fato de nós não irmos para trás das aparências. Como dizia lá o Bachelard, né, as aparências primeiras são más conselheiras. A gente não vai... o professor que fez a fala aqui, ele é um profissional. Ele ficou meses com outros colegas fazendo o teste da capa da gaita. Nós não fazemos. O usuário cotidiano, ele não faz, ele assume ele assume as narrativas como fonte de verdade. E esse é o risco. Então, como é que a gente pode fazer? Espaços como esse são espaços muito importantes. Eu estou me sentindo muito honrado de estar participando aqui, porque é um espaço onde a gente faz o teste da capa da gaita das nossas próprias inteligências. Essa que é a sacada, penso eu, para a gente negociar com as inteligências artificiais, né? Então, a forma da gente mitigar, como você estava dizendo, é isso, é manter viva a nossa liberdade de jogar com as múltiplas inteligências, de negociar com as inteligências artificiais. E a gente só faz isso compondo o teste da capa da gaita das nossas próprias inteligências, né? E esse exercício ele é mediado, como o Gabriel disse, por uma episteme que é fundamentalmente ética. Ou seja, o que nos importa na relação com isso tudo? Essa pergunta é a pergunta. E essa pergunta nós aqui temos condições de fazer, né? Não dá para fazer para uma IA. Dá para operacionalizar ela, como foi feito aqui, né, em múltiplos exercícios, mas ela tem o teste da capa da gaita aqui, de nós para nós mesmos, né? Marta, permita, a tua pergunta me assustou. Eu já comentei aqui, então, que a Unesco tem, desde 2021, uma recomendação sobre ética e inteligência artificial, que eu recomendo, está disponível, tá? Inclusive com participação de professores, um professor da URGS aqui que contribuiu com a construção disso. E eles, enfim, um documento de quase 40 páginas, mas eles destacam quatro valores na perspectiva da ética, que a gente precisa cuidar com o uso das tecnologias e, no caso, especificamente, para a inteligência artificial. E eu vou citar só os títulos, quais são os quatro valores que o documento aborda. Respeito
proteção e promoção dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e da dignidade humana. Se a gente promover isso, estamos contribuindo para não só mitigar, né, acabar com diversos preconceitos. Segundo, prosperidade ambiental e ecossistema. Terceiro, que tem a ver com a sua pergunta, garantir a diversidade e a inclusão. Isso está nas recomendações de ética e inteligência artificial da Unesco, que é um documento de 2021. E viver em sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Ou seja, saber viver nessas sociedades. Marta, ontem eu fiquei emocionado quando alguém aqui da frente perguntou: e essas inteligências conseguem traduzir Libras? Lembra? Sim. Emocionante aquilo. Para mim estava resolvido à noite, quase fui para casa. Mas fiquei daí mais um tempo. Gente, eu Fantástico. elaborei 28 perguntas. Mas Estamos adivinha se a Isa já não levantou um papel ali para mim? Eu vou encerrar com as minhas perguntas. Eu vou ser muito querida, porque tem 7 minutos. Alguém quer fazer uma pergunta? E eu dou oportunidade. Eu sabia? Olha só. Olha só. Eu vou cancelar as minhas perguntas para dar chance para o pessoal fazer as suas. Mas, por favor, perguntem para os dois e não para mim, que eu não sei responder. Boa tarde, professor. Opa. Eu vou perguntar, assim, por causa do meu trabalho de conclusão, já aproveito, né? Tenho banco ali em novembro, né? Eu gostaria, assim, da visão da sociologia, da filosofia. Eu estou trabalhando com um assunto muito delicado, que é o uso artificial para classificar textos que contêm um discurso de ódio. E entrando nessa questão da inclusão, gostaria de saber o papel que a inteligência artificial tem na visão ali de vocês nisso, nessa questão como é que eu posso explicar, dessa desavença entre os humanos, mas também o papel da sociedade, porque a inteligência artificial, como a gente fala na computação, é uma ferramenta. Depende do seu uso. Então, gostaria assim de ver a visão da filosofia, da sociologia nessa questão, talvez mais para o lado assim, que nem eu falei, do discurso. Olha só, eles estão pedindo para fazerem várias perguntas e depois eles respondem na sequência. Quer mais? De maneira geral, quando fala de trabalho, de desenvolvimento, de progresso e inteligência artificial, normalmente eu percebo, assim, pelo menos, que fala muito de ir mais rápido, produzir mais e diminuir o tempo para cada coisa. Como é que vocês veem o elemento tempo nessa questão do mercado de trabalho e o que afeta daí com a inteligência artificial e o tempo da máquina, o tempo do ser humano, enfim, daí para incendiar mesmo. É isso. Tá, peraí, vamos mais uma. Quem era a outra aqui? Vai devagar, por favor, ali, ó, ela. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu queria saber, na opinião de vocês, quais as profissões que vocês acham que vão, desaparecer, assim, nos próximos anos, ou que vão ser muito desvalorizadas por causa da inteligência artificial? Vamos mais duas aqui, a Blanda, e depois lá atrás tem mais uma. A ideia a gente tem que fechar pelo tempo. Não me pula, que essa eu quero fazer. A minha pergunta é mais no sentido de a professora Patrícia, lá na manhã, ela comentou sobre os processos de aprendizagem das pessoas, né? Como que funciona isso para cada ser humano. Quando a gente é jovem, a gente tem alguns mecanismos para aprender. E eu fico um pouco na dúvida de como que o jovem hoje, com esse universo que é o ChatGPT para aprender, como que ele entende os próprios limites? Porque a gente sabe quando a gente faz uma pergunta cruel, a gente entende pela reação das pessoas naquele momento. Eu vejo uma expressão de dor, eu vejo uma expressão de negação. Como que talvez isso pode afetar os jovens e talvez nossos futuros adultos para saber esses seus próprios limites, né? E a última. Tem um ex-aluno fazendo beicinho aqui. Tu bota mais uma só? Oi. A minha dúvida é o seguinte, aproveitar que tem alguém da sociologia para responder, que eu fiquei pensando bastante sobre isso ontem,
a gente está numa época que dado vale mais do que qualquer outra meio, assim, riqueza na nossa sociedade, né? As empresas estão cada vez mais trabalhando para juntar mais informações. E eu fiquei pensando que se a partir de agora, quem controlar os dados não pode também estar controlando talvez um maior meio de produção da nossa sociedade. E se para manter uma sociedade liberal e democrática, os dados não vão poder ser sempre públicos, não pode ter dado privado? Quer mais uma então, Martinha? Sim. É isso? Ele fez uma carinha de quem ia chorar, que eu achei melhor liberar. Só um pouquinho, estamos chegando. Nossa, eu vou ficar traumatizado. Olha, deixa eu ver. Antes vocês falou dos sistemas, que a gente tem negociação de significado com sistemas abstratos, e o senhor falou de que as atividades de trabalho e de educação são aquilo que formam a gente. E que isso é uma coisa importante, então, aí que é um dos grandes desafios. Se a gente descobre algo que faz o que a gente consegue fazer, consegue aprender o que a gente fazer, bom, então está roubando a nossa essência, ou está mimetizando a nossa essência. Mas eu fico pensando assim, todas as histórias, assim, fábulas que tem, a gente tem um gênio, e o gênio ele permite que a gente faça qualquer pedido e o pedido venha. Então, assim, a gente tem essa ideia de que quer coisas, então que as coisas podem vir fáceis. A gente quer meios que elas consigam vir com menos esforço. Se pensar nessas ferramentas de inteligência artificial conseguindo diminuir essa distância entre a gente e os nossos objetivos, eu não sei nem deveria formular a pergunta, mas assim, se o nosso significado é de fato o trabalho e a educação, ou é de fato algo que a gente quer alcançar e quando a gente tiver meios de fazer isso mais rápido, nunca vai roubar nossa essência, mas a gente vai descobrir que nossa essência de fato é a busca. Esse é o meu comentário, meio pergunta, que eu não consigo elaborar bem. Eu ver a observação de vocês. Ok, é isso? Então, com você. Bem, eu vou comentar umas, depois o Norberto finaliza, tá, com que falou, com tudo que eu não consegui responder. Mas as perguntas de vocês, bom, primeiro são complexas e levaria mais um tempão para a gente aprofundar, tá? Desculpe que não vai ser possível pela questão do tempo, mas eu, na verdade, tinha destacado, e eu quero responder para vocês, porque o papel do filósofo não é dar resposta, é também fazer perguntas, tá? Mas eu tenho 3 perguntas que o Eliot, que é um dramaturgo americano, ele lança e que eu sempre gosto de discutir. Porque eu vou colocar porque eu acho que elas respondem, tá? Não preciso eu responder. Ele faz as seguintes perguntas para nós. Onde está a vida que nós perdemos vivendo? Onde está a vida que nós perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Tá? Eu, da minha ignorância tecnológica, eu vejo que banco de dados é um banco de informação. Não é conhecimento, muito menos sabedoria. Tá? Pegar um conceito só de sabedoria, o conhecimento tem a ver com formação acadêmica, científica, tá? Com QI, com tudo isso, tá? Com um jovem com bons talentos e gênio. Mas sabedoria, como diz o Scliar, é uma compreensão profunda do mundo e do ser humano. Só isso, tá? Profunda e ampla do ser humano. Tá? E, obviamente, que tanto a informação como o conhecimento precisam estar a serviço da nossa realização humana. Tá? Então, isso coloca várias questões. Tá? Uma delas que foi perguntada é sobre essa questão das tecnologias e uso de textos. Tá? Bem, esse livro do Levi, ele ajuda a responder isso, o colega que fez ali em relação ao trabalho dele, porque ele está claro que seja a tecnologia, sejam as técnicas como ele gosta de trabalhar ali, sejam as informações disponíveis, tá? O uso que nós fizermos, ele trabalha que isso não é neutro. Ah, está ali porque está ali. Não, está ali porque alguém quis que estivesse ali, que elas existissem e elas vão ser usadas para alguma coisa, como o colega disse. Então, há uma responsabilidade, sim, ético, moral e científica da informação que a gente produz e deixa ela disponibilizada, porque aí qualquer humano pode usar. E aí que eu acho, no meu ponto de vista, a minha maior preocupação, gente, não é a tecnologia, é o uso que nós vamos fazer disso. Deixar essa possibilidade para o ser humano decidir, nós já temos exemplos suficientes na humanidade de como é que são usados. Tá?
Por exemplo, a energia nuclear. Tratar doenças oncológicas, excelente, mas está na mão de 2 países. E podia estar na mão do Trump e do Putin. Vocês precisam de alguma coisa mais para não ser destruído com as bombas deles? Então, nesse sentido, elas têm uma responsabilidade com a democracia, com a civilização, com a humanidade. Tempo. Eu acho que não são as tecnologias, mas hoje nós estamos sendo demandados 24 horas, até alguém citou, 24 horas por dia e 7 dias por semana, tá, gente? E aí, por coincidência não, porque também o Domênico De Masi, que faleceu agora, o pensador da teoria do ócio, ele tem um capítulo nesse livro, A Felicidade Negada, mas ele tem um capítulo justamente sobre o trabalho, que é o tema aqui colocado que eu recomendo. E ele diz o seguinte: as pessoas estão preocupadas com o tempo, o que estão fazendo num tempo. E ele diz, se preocupe com o tempo que você não tem para si. Se preocupe com o tempo de ócio que você não tem. E nós ficamos preocupados que não estamos com a agenda cheia, quando nós não estamos produzindo, trabalhando. E ele diz exatamente o contrário. Preocupe-se com o tempo que você não está reservando para você. Porque ele tem a teoria do ócio, que é no tempo livre que a gente cria, que a gente pensa, que a gente tem melhores ideias e mais, que a gente vai construir a nossa principal finalidade como ser humano. A principal finalidade do ser humano, desde a filosofia oriental, passando pela filosofia clássica grega até hoje, se chama justamente a felicidade. E ele aborda aqui que a nossa civilização hoje, ela tem um projeto de infelicidade. Nos manter trabalhando, pensando, estudando e respondendo, e se angustiando, perdendo o sono antes de uma palestra, porque nós estamos trabalhando 24 horas, e isso é um projeto de produção de infelicidade, segundo Domênico De Masi. Quero deixar para vocês a recomendação deste terceiro livro, que eu acho que ajuda a responder isso. As demais questões, por favor, Norberto. Só assim, já aproveitar e fazer uma propaganda. A Universidade Fevale, ela vem oferecendo disciplinas livres, espaços belíssimos de reflexão interdisciplinar. São disciplinas livres, qualquer estudante de qualquer curso pode fazer. E da comunidade também. E vocês têm a oportunidade de fazer uma disciplina livre com o professor Gabrovski, chamada a Felicidade, a Arte do Bem Viver. Uma disciplina aberta. Fantástica essa sacada, essa ideia, e fazendo uma propaganda aqui, né, justa, que é um espaço para se discutir estas questões, né, Obrigado, mas não é autoajuda nem coach, tá? É baseado nas ciências. Aliás, então, eu vou aproveitar e eu vou entrar numa das perguntas aqui sobre as profissões que desaparecem. Eu confesso para vocês que ainda bem que eu vim participar desse evento. Obrigado, Marta, por ter me convidado. Porque hoje de manhã a professora Patrícia resolveu a minha grande crise existencial. O chat GPT não vai eliminar o professor. Ufa. Tá? Eu estava até pouco tempo atrás preocupado com os coaches. Né? Aí depois veio o chat GPT, eu pensei, não, bom, agora já era. Mas tá, hoje de manhã já me deu um certo alívio. É uma esperança. Não, o impacto das tecnologias nas engenharias, tanto no processo de produção quanto na gestão, fecha vagas, né? Tem profissões que vão desaparecer. Eu não tenho como ajudá-los, mas a palestra anterior já falou disso. Tivemos vários momentos aqui em que se falou desta condição. Acho que essa condição ela tá colocada, né? E ela se soma a uma outra condição que, no caso da historicidade brasileira e latino-americana, são milhões de pessoas que nem vão participar do processo de exclusão do mundo do trabalho. Então, a gente tem dois problemas. Um problema de ponta, relacionado às tecnologias, e temos um problema herdado de uma cultura servil que não reconhece milhões de pessoas. Desculpa a chatice de ter que lembrar isso, mas é. Tá? Bom, sobre o impacto sobre o tempo e o espaço, quando eu falei para vocês no início da minha fala sobre os sistemas abstratos são desencaixados do tempo e do espaço. Essa é a natureza, mas isso já desde muito tempo, tá? Isso não é uma invenção. As mediações das tecnologias digitais, elas radicalizaram o desencaixe espaço-temporal. Ou seja, elas redefiniram a dimensão de tempo, mas principalmente a de espaço. Eu estou olhando aqui, pelo menos mais da metade de vocês está aqui, espaço-lugar, diria Castells, e também está no espaço-fluxo, então em algum outro lugar.
no fluxo das redes, né? Então, isso a gente pode fazer hoje. E isso também impacta no mundo do trabalho. Bom, também foram tantas as questões, né? Obviamente que, acima de tudo, a informação é mercadoria. Quem falou isso foi Manuel Castells. No livro Sociedade em Rede está lá. A grande mercadoria do capitalismo informacional são os dados, é a capacidade informacional. Ela vira royalty, ela vira patente, ela vira, né? Então, o colega lá atrás perguntou sobre a relação disso com relações de poder e mercado. Indiscutível, né? Essa é um dos grandes pontos de tensão do ponto de vista sociológico, né? Assim, que é como lidar com... Vocês viram vários colegas aqui falando sobre regulamentação. A regulamentação é o campo de disputa da gestão dessa distribuição de poder, né? Eu preciso fechar, mas o professor Gabriel pediu mais um minutinho aqui. Não, 30 segundos. É que foi levantada a questão da aprendizagem, gente, que eu sugiro que seja um tema do próximo ano, tá? A aprendizagem na educação mediada pelos processos tecnológicos e a inteligência artificial, porque isso aí daria uma discussão muito longa. Mas eu acho que é uma questão central isso aqui. Obviamente que a educação ela precisa incorporar isso como uma dimensão extremamente importante e significativa, principalmente com as atuais gerações, tá? Que são gerações tecnológicas. Só que eu quero lembrar de que e a tecnologia tem um papel muito importante nesse processo de aprendizagem. Mas os principais documentos, seja da Unesco, de grandes pensadores, eles não deixam de enfatizar de que a aprendizagem é uma relação humana e a gente aprende na diferença, tá? Nós temos que ver como que a inteligência artificial pode contribuir para aprendizagens humanas, através de relações humanas, tá? E também nas perspectivas que se aprende com diferente. Com igual, a gente não aprende. Eu só quero emendar com uma frase que eu li de um trabalho que o senhor mandou para mim ontem. Ele dizia, a proposta é humanizar os humanos e não as máquinas, né? Então, a gente discute tanto, mas nós temos que humanizar nós, seres humanos. Tá. O professor queria fechar? Eu também quero 30 segundos. Tá. Todos aqui também querem, tá? Só para avisar. Tá, exatamente. Não, é só para citar um senhor que eu respeito muito, que é o Flusser, Wilhelm Flusser. Ele foge de Praga, toda a família dele é morta pelos nazistas, e ele consegue fugir para a Inglaterra, pega o navio errado, em vez de parar na América do Norte, para na América do Sul e vira um professor emérito na USP, Wilhelm Flusser. E o Flusser, ele foi um grande estudioso dos aparelhos técnicos. E ele diz assim, ele já falava, então, do quanto as nossas inteligências são capturadas pelos aparelhos. Os aparelhos são né, se realizam pela captura das nossas inteligências, por isso que a gente gosta tanto, né, porque a gente se vê ali, né? Então, ele diz, as inteligências são capturadas pelos aparelhos, a partir dos quais a gente passa a olhar e a ordenar o mundo, e a classificar, e a hierarquizar o mundo. E daí ele diz assim, mediado pelos aparelhos, a relação entre os aparelhos e os operadores ganha novas dinâmicas. Flusser termina seu texto, que chama-se Filosofia da Caixa Preta, assim. É urgente uma filosofia dos aparelhos técnicos que inventamos. A nossa consciência sobre como funcionam os aparelhos é a condição necessária para preservar aberta a condição da nossa liberdade de poder jogar com os mesmos aparelhos. Uma filosofia dos aparelhos é necessária, como estamos fazendo desde ontem aqui. Porque é dessa reflexão e consciência que se criam as condições e possibilidades de se viver livremente num mundo programado por aparelhos. Para mim, resolve.